Salmo 23. Salmo de número 23. Todos encontraram? Vamos ler? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consomem. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transbordará. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitará na casa do Senhor para todos os sempre. Irmãos, esse é um salmo de Davi. E Davi escreveu num momento onde ele estava passando por uma dificuldade. Então Davi está parecendo perseguido por um rei e ele escreve esse salmo. Mas a gente sabe que esse salmo, principalmente esse primeiro versículo, é utilizado de uma forma um pouco errada. E às vezes a gente entende de uma forma um pouco errada. Nós entendemos que o Senhor ser o nosso pastor e nada nos faltará, que não vão existir momentos difíceis, que não vão existir momentos de dificuldade. E não é isso. Tanto que se a gente continua a leitura do salmo, se a gente lê aqui como nós fizemos hoje, a gente percebe que logo abaixo Davi fala, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Então a gente consegue perceber que mesmo que o Senhor seja o nosso pastor, os momentos de dificuldade existirão. E que nós ainda assim precisamos confiar no sustento do Senhor. Nós precisamos entender esse versículo como um sustento que vai além das circunstâncias. Não importa se o momento é bom ou ruim, o sustento do Senhor estará conosco. A provisão do Senhor estará conosco. E é muito importante que a gente ministre isso para o nosso coração. Que não importa o momento que estivermos vivendo, o Senhor nos sustentará e nos dará condição de viver aquilo que estamos passando na nossa vida. Nós precisamos confiar no sustento do Senhor. Então, porque senão, se a gente acha que esse sustento significa tempo de bonança sempre, nós podemos querer procurar o socorro em outros lugares ou achar que o Senhor não nos tem muita coisa. Mas o que nós precisamos de verdade é confiar no sustento do Senhor. É confiar nesse sustento que Ele nos promete. Nós precisamos acreditar que o Senhor nos sustenta. Não apenas saber. Nós precisamos confiar nisso. Entender que apesar de os nossos olhos não estarem vendo soluções para as situações que estamos vivendo, para as circunstâncias que estamos vivendo, o sustento do Senhor está ali. Ele está conosco e por isso nós podemos seguir. E por isso nós podemos caminhar fortes, confiantes, que há um Deus que nos sustenta. Que há um Deus cuidando de todas as circunstâncias, no controle de todas as coisas. O nosso Deus, irmãos, não perde o controle das nossas vidas em nenhum momento. Não importa o lugar que nós estejamos, seja no lugar bom e favorável, ou seja no lugar ruim, onde as coisas nos afligem, como era aqui a situação de Davi. O sustento do Senhor está lá. Como diz aqui no final desse salmo, a sua misericórdia estará conosco todos os dias da nossa vida. E nós precisamos acreditar nisso. Porque senão os nossos pés podem querer andar para outra direção. Nós queremos desejar que os pés o sustento de outro lugar, de outra forma. Podemos passar a duvidar desse sustento perfeito que é do Senhor das nossas vidas. E não são os momentos difíceis. Quando a gente se esquece que o sustento vem do Senhor, que a condição vem do Senhor para que a gente passe por qualquer situação da nossa vida, às vezes, até na situação boa, a gente pode achar que não precisa do Senhor, que não precisa do sustento dele, que não precisa da direção, da provisão. E podemos também permitir que o nosso coração se desvie da vontade do Senhor, se desvie da direção dele para as nossas vidas. Por isso é tão importante a gente entender esse sustento, que vai além daquilo que nós estamos vendo, que vai às vezes além do que nós podemos entender. A nossa visão é muito limitada. Nós vemos aqui uma pequena parte de um todo que o Senhor já planejou, que o Senhor já determinou, que o Senhor já fez, que o Senhor já escreveu para as nossas vidas. A nossa visão é muito pequena. Nós não podemos limitar a nossa fé e a nossa
naquilo que nós temos visto, porque senão nós não vamos andar, não vamos caminhar, não vamos perseverar. Que o Senhor nos ajude a entender o que é de fato esse sustento, que além das intenções do nosso coração, às vezes nós também podemos confundir o sustento com as ansiedades do nosso coração. O Senhor não nos promete aqui suprir todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos. Não é isso que o Senhor está prometendo. O Senhor está prometendo o sustento dele, que é muito melhor do que os nossos sonhos, que é muito melhor do que as nossas ansiedades, do que os nossos pensamentos. É o sustento perfeito, é o sustento adequado, é o sustento bom para nós, é o sustento que nós precisamos. Então que a gente quebrante o nosso coração todos os dias, que todos os dias, quando você se levantar, você ministra no seu coração: o Senhor me sustentará, e eu vou me alegrar nisso, e eu vou descansar nesse sustento, e eu vou confiar nesse sustento suficiente para a nossa vida. O Senhor nos ajude e trabalhe isso em nós todos os dias, que a cada dia mais a gente consiga perceber esse sustento perfeito do Senhor para a nossa vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, que as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Está escrito aqui que o Senhor nos sustenta em todo momento, em toda situação. Nos ajude, Senhor, a perceber, a entender, quebrando a vaidade do nosso coração, Pai, de achar que existe algo em nós, alguma capacidade, Senhor, que existe algo em nós que possa ser o sustento e não o Senhor. Quebrando isso no nosso coração, Pai. Seja no momento de bonança, no momento de dificuldade, nos faz entender que a nossa dependência vem do Senhor, Senhor, que o Senhor é o Deus da nossa vida, que é o Senhor que nos direciona e governa o nosso coração. Que essa palavra ministre em nosso coração todos os dias. Nos ajude, ó Pai, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Palavra abençoada, viu? Irmãos, nós vamos continuar a nossa escola dominical e vamos pensar nos motivos de oração que nós temos para fazermos diante do Senhor, né? Nessa hora, queria saber se alguém quer apresentar, começando desse lado aqui. Filha da Bíblia. Leda pede oração, vai fazer uma pornografia. Maria Elisa? Meus sobrinhos, Conceição? eu quero que o meu irmão lá para fora, fazendo o meu trabalho, pela Nilson, o avô de fazer a cozinha e o rapaz que está mudando pelo convento. Agradecer a Deus, né? Já viu, ontem estava infecção, né, febre, tomou remédio, hoje já está aqui, ó, graças a Deus, né? Deus abençoe e as orações dos irmãos a favor dela, né, nós queremos louvar o Senhor por isso, né? Está melhorzinha hoje, né? Vanessa, pai, pelo pai, Nino? Pela mãe de Ronaldo, pela Carmela. A Carmela está internada. Com minha mãe em casa. Patrícia, né? Orar pela Patrícia. Quem mais? Você, Beatriz? Eu discuti que meu pai parar no próximo sábado. Eu neném também hoje. Os que vão fazer segunda, né? Segunda prova. Hoje? Pois é, a segunda prova. Segunda prova. Hoje. Beta? Isabel. Pela Isabel. Isso. Seu Janos? Pela Saudade. Aliás, né? Fernando? Renato é comigo. Vamos estar orando por eles. Vocês? Vamos orar. Beleza? Eu quero agradecer a Deus porque meu irmão fez cirurgia da mão essa semana e eu falo que ele não está sentindo dor, graças a Deus. Eu fico dando medalha e quero sentir que várias pessoas da minha família também estão Está orando. A mãe não pode me ter A dona Regina está aqui, né?
Nós vamos agradecer a Deus e continuar orando por ela, né? Então, ela está fazendo tratamento, nós temos pedido oração por ela, né? E hoje ela está aqui com a gente, graças a Deus, né? Tem mais pedidos, gente? Quero que os irmãos continuem orando pela minha irmã, ela ainda está na UTI ainda, né? Então nós estamos começando a tirar a sedação para ver como vai reagir, né? Mas não teve melhor ainda. Então vamos orar por ela, né? Amém? Então nós vamos orar e logo após a oração, então nós vamos separar para o estudo da lição, tá? Crianças e jovens. Vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio que nos dá nessa manhã, Senhor, com vida, saúde, estamos aqui, ó Deus, para te adorar, para estudar a tua palavra, Senhor. Ó Deus, então queremos pedir, Senhor, tua graça, tua misericórdia, Senhor, e, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ilumine o entendimento, Senhor, em cada classe, ó Deus, tanto os adultos, jovens, crianças, que todos sejam, ó Deus, tocados pelo teu Espírito, iluminados pelo teu Espírito, para entenderem, ó Deus, o teu recado para a nossa vida nessa manhã, Pai. Queremos também pedir a Deus que o Senhor esteja atendendo os motivos de oração que foram apresentados aqui, Senhor. Irmãos precisam, a Deus, de bênção de cura, de restauração, Senhor, de consolo, de conforto. Ó Deus, então pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estenda a tua mão poderosa, Senhor, sobre a vida de cada um. Obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor para recorrer. Ó Deus, onde, Pai, o homem não pode agir, o Senhor tem todo o poder para agir, Pai. Então, o Senhor, Deus, é que tem a última palavra, Senhor. Ó Deus, por isso nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, e nós dependemos do Senhor em tudo na nossa vida, Pai. Deus, tu és a nossa esperança toda. Clamamos a ti nessa manhã, Senhor, e pedimos a tua bênção e oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos separar por estudo da lição. Eu quero convidar os irmãos aqui a abrirem suas Bíblias no capítulo 9 do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 9. Apocalipse, capítulo de número 9, nós faremos a leitura, irmãos, do primeiro verso até o verso 12, tá? Do capítulo. E hoje estudaremos mais uma trombeta, né? Capítulo 9, nós leremos do primeiro verso até o verso de número 12. A quinta trombeta. Capítulo 9, de 1 a 12. Amém? O texto diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão de ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, e na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro,
e o barulho das suas asas, que as suas asas faziam, era semelhante ao barulho de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como de escorpiões, e ferrão na cauda, tinha o poder de causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre eles como o seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Deus abençoe o texto que nós lemos. Nós vamos falar hoje sobre a cavalaria do inferno. Então, nós estamos aqui, irmãos, nas trombetas, né? Os irmãos lembram que as trombetas são o juízo de Deus sobre os ímpios, né? Lembra que as taças foram derramadas, e aí as taças causaram dano à vegetação, o mar, tudo, né? Agora, essa trombeta aqui, os irmãos, e as 4 primeiras trombetas também feriram a terra, né? o mar, os rios e os astros do céu, né? Lembra, 1/3 parte deles. Agora a 5ª trombeta, irmãos, que está sendo tocada, ela tem direcionamento para os homens. Veja, nas trombetas que foram tocadas, as 4 trombetas atingiram a terra, mas não atingiu o homem, a terra e o céu, e não atingiu homem nenhum. Então, os homens, eles ficaram em pavor por ver as coisas acontecendo na terra, no mar, no rio e no céu. Mas agora, essa 5ª trombeta, quando está tocando, ela não atinge nada na terra, ela atinge exclusivamente os homens, e os homens ímpios. Então, veja, os justos estão ainda na terra, aqui, né? Não houve ainda o arrebatamento da igreja. Os ímpios estão nessa seção que nós estamos vendo, os ímpios e os justos estão na terra. E aqui é uma separação clara. O mal que vai ser afligido aqui nas trombetas é sobre os homens ímpios. E esse mal que virá para atingir os homens, né, os homens ímpios, é em resposta às orações dos santos. Lembra? Os santos estavam diante do altar e clamavam, dizendo: até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue dos que habitam na terra? Então a resposta dessas orações são as taças sendo derramadas. E essas taças agora têm o propósito de atingir o mundo e agora os homens ímpios. Tranquilo aí? Está ouvindo? Então tá. Então as 4 primeiras trombetas nós vimos, elas atingiram a terra, o mar, os rios e os astros do céu, sol e lua, né? 1/3 parte deles, né, foi atingido. Agora essas últimas trombetas, as 3 últimas trombetas, elas vão atingir os ímpios. Por isso são ais, né? Então, quando ele falou ai, ele está dizendo assim, que é alguma coisa que vem pavoroso sobre a vida do ímpio, né? Então, agora a vingança de Deus vai ser aplicada. Então, olha que coisa interessante, irmãos. Nós falamos aqui para os irmãos que todos os exemplos que nós tivemos de juízo no Velho Testamento, todos os exemplos, né? Você pode pegar desde o princípio, desde o dilúvio, que foi o primeiro juízo aplicado, depois Sodoma e Gomorra, e vem seguindo, né, os julgamentos de Deus sobre a terra. Todos eles, irmãos, eram representações desse dia. Então, veja, quando Deus punia o ímpio lá no Velho Testamento, quando Deus mandava matar, quando Deus destruía uma cidade, então tudo isso era um anúncio de Deus sobre esse grande dia. Por isso que muitas vezes, irmãos, ainda hoje, o homem ímpio faz as coisas e parece escapar de Deus. Parece que Deus não está punindo. Pensa, irmãos, tem tanto ímpio fazendo tanta coisa má e não acontece nada com eles, né? Diferente do justo, diferente do crente, porque às vezes a correção de Deus na vida do crente é imediata, não é verdade?
Às vezes a correção, não é juízo, é correção. Então às vezes a correção ela é de forma imediata na vida do justo, mas o ímpio parece escapar. Malaquias, até o escritor de Malaquias escreve sobre isso. Eles tentam Deus e escapam, parecendo assim que fosse uma vantagem grande demais para o ímpio e uma injustiça com o justo, Não, é porque todos esses casos de juízo era anúncio do que Deus ia fazer. Outra coisa interessante é que todo o juízo de Deus no Velho Testamento apontava para o arrependimento, para dar oportunidade para os homens se arrependerem. Aqui agora não é isso mais. Aqui não há, o propósito não é arrependimento. Aqui o propósito é Deus aplicando a sua justiça, seu juízo. Então por isso as últimas taças, elas vêm justamente como um castigo de Deus, a punição de Deus sobre os homens ímpios, aqueles que tentaram, fizeram tanta coisa e escaparam, entre aspas, escaparam até o dia de hoje. Paulo fala que o ímpio amontoa juízo sobre juízo, Então os pecados vão sendo amontoados para o dia do juízo, o dia que Deus virá para punir. Então essas últimas 3 trombetas agora, irmãos, elas vão atingir necessariamente os homens ímpios, ou seja, aqueles que não têm nas suas frontes o selo de Deus, do Espírito de Deus, E essa 5ª trombeta especialmente, irmãos, fala de um tormento causado a esses homens, um tormento que não tem fim. Então não é com o propósito de matá-los, mas é com o propósito de puni-los. Isso também é muito interessante, porque se os irmãos observarem, esses homens vão buscar a morte e não vão encontrá-la, Lá no capítulo capítulo 6, do verso 12 em diante, fala que os homens ímpios, eles viram a face do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro, eles procuraram se esconder debaixo dos montes, e pediram os montes que caíssem sobre eles para escondê-los da face do Deus Todo-Poderoso, e do Cordeiro. Mesmo assim, eles não se arrependeram. Agora aqui, irmãos, eles continuarão sendo punidos. Lá, eles só de presenciarem a imagem de Deus e do Cordeiro, eles, em pavor, porque viram que viria o juízo, pediram a morte, buscaram a morte para si, mas a morte não os alcançou. Agora aqui a cena é semelhante, mas aqui eles agora estão buscando a morte por causa do sofrimento. E é interessante, irmãos, quando a pessoa está passando por um sofrimento que é maior do que o medo da morte, a pessoa busca a morte. Jó, no capítulo 3 de Jó, fala para Deus assim que a coisa pior, mais terrível na vida do ser humano através do sofrimento, ele buscar a morte e não encontrar a morte tão viva, a forma que o sofrimento é tão grande que a pessoa aposta na morte como um escape do sofrimento. É por isso, irmãos, que homens suicidam, porque a condição que eles estão vivendo, seja física, emocional, é tão grande, tão forte, que eles apostam na morte para livrar do sofrimento, porque o medo da morte é menor do que o sofrimento que eles estão passando. Então, quando uma pessoa suicida, é porque o que ele está vivendo e o sofrimento que ele está vivendo, seja espiritual, emocional ou físico, para ele é maior do que a morte. Ele pensa na morte como uma forma de escapar da dor e do sofrimento que ele está sentindo. Por isso que ele busca a morte. Mas aqui, irmãos, o texto diz que eles buscarão a morte, mas não a encontrarão. Então, e aí, irmãos, se os irmãos observarem aí, há no texto uma descrição total desse juízo, e como esse juízo está sendo aplicado. Então, começando no versículo 1, os irmãos veem que há um rei aí, sobre esses cavalos aí,
ou esses escorpiões que têm demônios, né, que são na aparência de escorpiões, né? E aí o texto diz aí, se os irmãos observarem, ele diz assim, que viu uma estrela caída do céu, não viu uma estrela caindo do céu, né? Quem é essa estrela? É Satanás, né? Tanto Isaías falou sobre isso, né, lá no capítulo 14 de Isaías, versículo 12, que diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Como também o Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 10, versículo 18, diz, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, né? Ou seja, é uma estrela caída. Então Satanás é uma estrela caída, não é uma estrela que irá cair, né? Ele é uma estrela que já caiu, está na terra. E aí João viu essa estrela caída, que recebeu da mão do anjo uma chave, e essa chave que ele recebeu, irmãos, é a chave que abre a porta do poço do abismo. Então olha os irmãos aí, olha no texto aí. E aí, irmãos, esse Satanás, né, que é o Lúcifer, que é o príncipe, né, que a Bíblia chama, né, da estrela caída, essa estrela que caiu lá desde o princípio, né? Ele é que é o rei que comanda toda a cavalaria do inferno e todos os demônios que vão sair daí. E é interessante, irmãos, que ele tem a chave do abismo, e quando ele abre, então sai do abismo demônios. E aí alguém pode falar assim, pastor, mas os demônios estão presos? Nós estamos vendo os demônios agirem no nosso mundo, né? Então, quando Satanás caiu, irmãos, Deus colocou alguns desses demônios presos. Eles estão presos num poço onde eles estão contidos lá nesse poço. E há outros demônios que estão soltos. Então Judas fala sobre isso. Alguém abre aí a sua Bíblia em Judas, lá no livro de Judas, né? É um capítulo só, né? E versículo 6. E outro lê para mim, 2 de Pedro 2,4. Judas, versículo 6, e outro lê Apocalipse, 2 de Pedro 2,4. E há os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, ele tem guardado sobre trevas, que é lá no poço, né? Sobre algemas eternas, para o quê? Para quando, gente? E esse dia chegou agora. Então, agora chegou o dia, né? Então, onde o rei, né, desses demônios, o príncipe desse mundo, né, tem agora a chave, e que vai abrir o poço para liberar esses demônios contidos. Lá em 2 de Pedro 2,4 diz assim, olha aí, pois Deus não colocou os anjos em pecado, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para Deus. então reservados para que dia? Esse dia agora. Tranquilo? Então nós temos demônios presos e nós temos demônios soltos. Os demônios soltos estão aí na terra, certo? Durante toda a existência estão aí na terra. Quem é o líder deles? Satanás. Agora aqui, os outros demônios que estão presos agora serão libertados e capitaneados pelo Lúcifer, pelo anjo do abismo, a estrela caída. Tranquilo, né? Deu para entender? Tá. Aí, irmãos, se os irmãos observarem, do versículo 2 e 3 aí, fala o seguinte, que quando abriu o poço, antes dos demônios saírem, saiu fumaça como de uma grande fornalha. E olha que a fumaça era tão intensa, que ela escureceu a terra e o céu, escureceu tudo. Por quê, irmãos? Porque os anjos agem, os demônios agem nas trevas, né? Os demônios não agem na claridade, né? Então é na obscuridade.
tanto nas trevas físicas, né, aqui, da fumaça, como também nas trevas espirituais, irmãos. Então Satanás, a Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, mantém os incrédulos sobre escuridão, né, para que ele possa enganar os incrédulos, para que eles permaneçam incrédulos, né, ou seja, permaneçam incrédulos. Então, quando abre o poço, então o que sai primeiro é a fumaça, para depois sair os demônios. E aí escurece tudo. A cena é essa, né? A terra se escureceu. Lembra que na outra trombeta que foi tocada, né, o sol já havia escurecido e a lua também. E agora, né, tudo na terra vive uma fumaça, uma escuridade. E agora então os demônios começam a sair. Quando esses demônios saem, eles saem sobre uma autoridade limitada. Então, olha, observa o verso 4, diz assim: e lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus. Então veja, a autoridade deles é limitada. Vamos pensar, irmãos, muitas vezes nós achamos que Satanás e os demônios, eles são seres autônomos e que têm liberdade de agir de acordo com a vontade deles. Não, irmãos, né? Aqui, se os irmãos observarem, os anjos caídos aqui, os demônios que estão aqui, eles estão saindo a serviço de Deus. Então, Deus aqui está usando os demônios para punir o ímpio. Então veja, né? Porque às vezes a gente pensa que pelo fato do demônio, do diabo e os demônios terem uma ação aqui na terra sobre a vida dos justos, né, infligindo tentações, males, né, dificuldades para a vida do justo, nós achamos que os demônios são seres que estão contra os justos e a favor dos ímpios, né? Não, dos ímpios eles estão a favor de que eles continuem na obscuridade, na maldade, praticando o que é errado diante de Deus, e eles estão agindo hoje contra o servo de Deus. Mas no dia do juízo a coisa vai inverter. Aí agora, sob o comando do Todo-Poderoso e do trono, os demônios estão saindo a serviço de Deus para punir os ímpios, para aplicar sobre eles, infligir sobre eles o juízo que agora Deus estabeleceu sobre eles. Por isso então, a autoridade deles aqui é limitada. Primeiro, não pode causar dano a nenhuma erva verde, nada sobre a terra, nem árvore, nem nada, e nem aos homens que têm o selo de Deus sobre eles. Segunda coisa, irmãos, é que são seres inteligentes, porque eles terão condição de discernir quem é o de Deus e quem não é o de Deus. Tá. Como as pragas do Egito, lembra as pragas do Egito? Os judeus não eram atingidos, né, só os egípcios. Aqui também Deus estabeleceu um limite, dizendo, ó, não pode ferir o servo de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Aquele que é nascido de Deus, Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Deus diz também na sua palavra que maior é o que está em nós do que está no mundo, né? Então, aqui não pode ferir o servo de Deus. Por que não pode ferir o servo de Deus? Porque aqui é juízo, e Deus não aplica juízo sobre o servo dele. Deus aplica o que, irmão? Disciplina, correção, né? Sobre o ímpio é que Deus vai aplicar o juízo. E aqui agora o juízo vem sobre eles. Então, a autoridade deles, a ação deles é limitada. Então não pode causar dano à erva da terra, não pode matar os homens, não pode matá-los, os ímpios, mas pode atormentá-los. Então não é para matar, não é para destruir o ímpio, aqui é para atormentar o ímpio. Viviane? O que ele está fazendo, os justos já sofreram, não pena, mas já teve tribulação. Sim, a grande. Seria justo. Então primeiro nós vimos a grande tribulação sobre os justos, né? E agora a coisa se volta
para o ímpio. Outra coisa, nas taças, a terra também já foi prejudicada. Se é justo ser prejudicada agora de novo. Sim. Certo? E Porém, assim, limitado, né? Porque, lembra, não é toda a terra. Era um terço da terra, um terço do mar, um terço dos rios, um terço do céu. Então, Deus limitou, nas taças anteriores, Deus limitou os flagelos que a taça iria infligir. Agora aqui é claramente, né, exposto. Aqui está dizendo assim, ó, não pode tocar no justo, né? Então aqui Deus determinou, ó, só vai atingir os homens ímpios. E pior, está dizendo aqui, ó, é para atormentar e não matar, né? Porque seria mais interessante a gente pensar que Deus vir e já destruir o ímpio logo, né? Acabar com tudo. Não, aqui é o princípio do juízo, né? Aqui está no início do juízo de Deus sobre os ímpios. Então isso vai acontecer no final, né? No grande dia. Só que eu fiquei uma dúvida, a gente já estudou isso, mas o testemunho de Jeová falam que os justos vão ficar na terra. A gente acredita que não, eles estão no céu, não é isso? Então, no novo céu e nova terra. Isso, E eles falam de dois grupos, né? Um aqui na terra e outro lá, né? A Bíblia não fala disso, né? Então vamos lá. A autoridade deles também, irmãos, é limitada, porque eles podem, nós falamos aqui, ele não pode atingir a terra, não pode matar os ímpios, só atormentá-los, não pode ferir os servos de Deus, então nenhum crente vai ser ferido. E também quanto ao tempo, está dizendo aqui 5 meses. Os 5 meses aqui, irmãos, não é literal, né? Não quer dizer que serão 5 meses aqui contados, né? De 30 dias cada mês, né? 30 dias. Mas aqui é representação, porque a vida de um gafanhoto, desde a larva até a sua morte, é 5 meses. E como eles têm aspecto de gafanhoto, então está fazendo uma comparação aqui, né? Então do início até o final da vida do gafanhoto é 5 meses. O gafanhoto é um ser totalmente destruidor, irmãos. O gafanhoto, ele come e defeca ao mesmo tempo, né? Assim, e tudo que ele vê na frente ele come, ele não para, e come de dia e de noite. Então o aspecto aqui é de destruição. Irmãos, teve um período na Argélia, se não me engano foi em 1866, se não me falha a memória, que teve uma praga de gafanhoto na Argélia, que destruiu a Argélia, a plantação inteira. Em consequência da destruição da plantação, morreu cerca de 200 mil pessoas na Argélia, de fome, que não tinham o que comer. Naquela época não era tão fácil o transporte de alimento, né? Então morreram 200 mil pessoas. Mas aqui o texto está dizendo o seguinte, que não é para atingir a plantação, não é. Diferente também, irmãos, da praga de gafanhoto lá do Egito. Lembra a praga de gafanhoto? Foi a 8ª praga, né, de gafanhoto. Está no capítulo, se não me engano, capítulo 8 de Êxodo, né? Lá era uma praga que veio sobre o Egito. E aí aquela praga foi assim, Deus soprou numa noite, Deus mandou soprar o vento do Oriente e trouxe os gafanhotos. E eles chegaram e consumiram, numa noite, eles consumiram toda a terra do Egito, tudo que tinha de plantação, o que sobrou daquela chuva de pedra, das árvores, eles comeram tudo. O desespero foi tão grande para Faraó, que Faraó virou e falou para Moisés assim: eu pequei, peça perdão a Deus por mim, né? E aí Moisés orou a Deus e Deus mandou um vento ocidental, que eles vieram do Oriente, mandou um vento ocidental e levou para o mar os gafanhotos também, tudo naquele mesmo dia. Mesmo assim, Deus endureceu o coração de Faraó e Faraó não se converteu. Então, naquela época, irmãos, o anúncio do juízo lá no Egito era para arrependimento. Então, para quem soubesse, quem lesse, quem viesse, os irmãos, os judeus, vissem tudo aquilo e se arrependessem diante de Deus. Aqui, irmãos, a situação é diferente, porque aqui os gafanhotos surgiram, eles não vieram da terra, eles vieram do abismo. E aqui não são gafanhotos, aqui são demônios. E esse tempo de duração aí
de 5 meses é uma representação de um tempo de sofrimento em que os ímpios vão passar. Eles vão sofrer durante um período aí, por esses escorpiões que são demônios, né, que estão sobre a terra. O versículo 5 diz que eles não vão poder matar os ímpios. Isso, A gente pode só atormentado. porque aqui, se você ler o texto separado, pode dar a entender que ele está falando dos santos. Sim. Os que tem a marca de Deus, porque foi logo em seguida, né? Os ímpios. Eles não podem atingir os justos, então, eles estão separados, tem que separar, e não podem matar os ímpios. Eles irão atormentar, mas não vão matar, né? Aí, irmãos, se a gente observar, ele descreve aí, né, o que são esses gafanhotos, o aspecto desses gafanhotos, né? Então é um espírito de obscuridade, nós sabemos disso, que é os demônios, né, por isso tem a fumaça lá. Eles são agentes do inferno, né, estavam no inferno, no abismo, e eles vêm, né, para poder atingir os homens ímpios, e aí é um espírito de destruição mesmo. Aí, sim, sob o comando. Interessante que gafanhoto não tem comando. Gafanhoto age em bando, né? Então não tem nenhum que lidera os outros. Eles vêm, eles vão passando, vão destruindo. Mas aqui não, aqui tem um comando. E o comando aqui é Apolion ou Abaddon, né? A estrela caída, que a gente sabe que é Lucifer, né? Então esse espírito de Satanás aí, de destruir, né, a vida dos homens ímpios, mas eles não podem destruir, só podem atormentar, não é? Por isso, irmãos, eles estão vindo para agirem, esses espíritos malignos agem sob o comando de Satanás para punir os homens ímpios, né, por suas maldades, por aquilo que eles fizeram, inclusive o que eles fizeram contra os servos de Deus. Lembra? A oração lá no capítulo 6 foi que: até quando, Senhor, não vingas o nosso nome? Né? Agora então eles estão sendo punidos por aquilo que eles fizeram também aos santos, né? Então os que sofreram na grande tribulação, agora a resposta está vindo aqui, né? E começou agora no sofrimento dos ímpios aqui do juízo. E um espírito de domínio, né? De poder sobre os homens, né? Então age sobre os homens. A Bíblia fala muito sobre a ação do inimigo, né? Sobre a vida, mas fala sobre ele dando adjetivos, né? Ou as ações desses demônios, ou dos demônios. A Bíblia fala que os ímpios estão sob o domínio de Satanás, que Satanás mantém os ímpios em cativeiro, né? Lembra? Jesus falou sobre isso, né? Então, especialmente aquela mulher encurvada, Jesus disse que há tantos anos, né? 18 anos, né? Manteve a mulher sob o cativeiro do diabo, né? Fala que ele é o Deus desse século, ele é o príncipe da potestade do ar, o espírito que habita nos filhos da desobediência, né? Diz que a Bíblia fala que ele habita naqueles que têm um coração cheio de mágoa e ressentimento, que esses espíritos cegam o entendimento dos incrédulos para que eles não possam conhecer a luz do Evangelho e serem salvos, né, por eles. Então agora esse espírito aí, né, de domínio está agindo agora sobre a vida dessas pessoas, né? E ele domina isso aí. Agora vamos pensar em algumas características aqui desses demônios. Então observe aí, quer ver? Ele vai traçando o aspecto deles. Primeiro diz assim, que versículo 7. Primeiro diz assim, que eles têm a figura como de um gafanhoto, não? Então, de um ser destruidor. Gafanhoto, um ser destruidor, né? Onde passa, destrói tudo, tá? Mas ele é semelhante a cavalo. Então, ou seja, um ser robusto e veloz. Cavalo, né? E aqui diz que como o cavalo da batalha, as asas deles, quando batiam as asas, era como muitos cavalos saindo pela peleja, né? Então, preparados para a peleja. Na cabeça deles havia como coroas parecendo de ouro. Veja, os justos receberão coroas de ouro. Aqui os demônios têm coroas como parecendo de ouro. Então, não são coroas de ouro, são parecidas como de ouro, né? Então,
falsa bijuteria. Beatriz, bijuteria, né? Não, e barata. Da China. Da China. Aí, ó, né? O seu rosto era como o rosto de homem. Olha, então, interessante, irmãos. A gente às vezes pinta o demônio, né, como um ser totalmente diferente, não é? A gente pensa nele como um anjo, né, de asas aí, e cabeça de chifre, né, de pé de cabrito, né? Então, pensa dessa forma, né? Aqui, ele está sendo descrito de uma forma totalmente diferente, como um ser poderoso. Tem um rosto de homem, por quê? Porque neles há inteligência, a condição de discernir, de obedecerem o comando daquele que está sobre eles, que é o rei, né, deles aqui. E diz que eles têm cabelos como cabelos de mulher. Irmãos, na época de João, havia um culto a uma divindade grego-romana, que era Dionísio. E esse culto é interessante. Tanto as mulheres como os homens, a forma de adorar esse Deus era por meio de danças. E eles deixavam a cabeleira crescer para ficar balançando a cabeleira, né? Mais ou menos semelhante aos metaleiros que ficam aí batendo a cabeça aí, né? Só que era de forma sensual. Por isso o cabelo aqui era semelhante ao cabelo de mulher. Não era um cabelo de homem grande, mas era uma cabeleira de mulher. E a cabeleira, irmãos, na Bíblia ela tem muito, o cabelo de mulher tem um sentido muito interessante, né? Porque a cabeleira foi dada à mulher cristã, né, como uma grinalda, né, para esconder o pescoço da mulher, porque na época, né, apostólica, o pescoço era um símbolo de sensualidade. Então, mulher que mostrava a nuca, né, estava se mostrando sensual. Os irmãos pensam numa igreja onde as mulheres sentavam à frente dos homens e os homens olhando, e aquilo era um símbolo de sensualidade, de observar a nuca, né? Por isso que Paulo falou que as mulheres na igreja que não tivessem cabelo comprido deveriam usar o véu, para não mostrar. E diz que é por causa dos anjos, né? Para não ser sensual, né, na igreja, a sensualidade na igreja. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus diz que o crente deve vestir de forma decente, né? Porque a indecência está ligada à sensualidade. E o culto a Dionísio, essa divindade aqui pagã, era justamente isso, né? Onde elas balançavam a cabeleira para mostrar, né, a sensualidade que tinha. E aqui os demônios saem com essa figura, né? Usando cabeleira, né, para poder agir, né, de forma sensual. E aqui, Dionísio, e aqui da bebedice, né? Era um culto da sensualidade e orgia, né? Era bebedice, danças, né, sexo, tudo para isso. Aqui diz o texto que eles têm os dentes como dentes de leão, destruidor. Então, o aspecto deles era todo de destruição que vinha, né? Tinha couraças como couraças de ferro, então, assim, indestrutível. Como é que você pode destruir um ser que não é totalmente visível, né? Então, aqui tinha aparência, mas é um demônio. Então, não tem como destruir, né? João viu a figura porque Deus mostrou a figura deles, mas os homens não perceberão isso. Então, os homens que estariam sendo atingidos, então não poderiam se defender, porque além de serem invisíveis, eles tinham uma couraça como uma couraça de ferro, ou seja, de indestrutível, né? E o barulho que eles faziam das asas era ensurdecedor, né? Então, quem viveu na época passada em que as batalhas eram realizadas por cavaleiros, né, montados em cavalos, né, quando o cavalo saía para a batalha, o barulho era ensurdecedor, né? Vindo, e era o barulho das asas desses demônios para virem, né, para a batalha, como de muitos carros quando saem pela peleja. Ele tinha uma cauda como a cauda de escorpião, e na cauda tinha um ferrão,
E quando o ferrão atingia o homem, criava nele uma dor, um tormento como de escorpião. Eu não sei se os irmãos aqui já viram alguém atingido por um escorpião. Irmãos, a dor causada pelo veneno do escorpião é 24 horas. É 24 horas. Se a pessoa não tomar um remédio, dói 24 horas a dor do veneno do escorpião. Então pensa, é uma dor tremenda e sem fim, né? Ou seja, a pessoa passa, né, o dia inteiro sofrendo da dor. Pastor, minha irmã foi mordida e é realmente 24 horas. E parece que dá choque e a pessoa fica tremendo, né? Eu já vi pessoas atingidas por escorpião. É isso mesmo, né? E aí o texto continua dizendo, irmãos, e diz aqui, e esse dano que a cauda desses escorpiões, desses demônios como escorpiões atinge os homens, a duração é por 5 meses. Então veja, se 24 horas já é um sofrimento terrível, imagina a pessoa sofrer um longo período de tempo, né, por esse veneno que estava ali dentro. E aí diz que eles estão sendo capitaneados, ou seja, chefiados por esse espírito aí, né, o rei sobre eles, que é Lúcifer, né, que é a estrela caída do céu, né, ou seja, a estrela que caiu. Agora, alguém quer fazer alguma pergunta? Tereza? Uma dor tremenda de 24 horas, você falou. Isso aí, por 5 meses, uma dor tremenda de 24 horas parece uma eternidade. Verdade. Porque a dor, quando é demais, tem como só tem 5 Gente, nós já acho que quase todos nós já teve um período de dor assim intenso, né? A gente não tem lugar, não é verdade? Quando eu sofri cólica de vesícula, antes de tirar a vesícula, uma dor, irmãos, que não tem fim, né? Não é? E você não tem jeito, você está sentado, está ruim, você está deitado, está ruim, né? Eu estava em Belo Horizonte, vindo embora, e o João para dirigir, e eu sentei assim, eu estava sentado no banco do carro, eu virei, abracei o banco do carro assim, eu fiquei com as costas para o para-brisa do carro, para tentar achar uma posição para ficar por causa da dor, irmãos. Agora você imagina uma pessoa sofrendo uma dor que não tem fim, né? Por isso, irmãos, é que eles buscaram a morte, né, para livrar da dor. A dor é tão intensa que eles queriam morrer para acabar com isso, né? Mas aí a morte não vem, porque agora é o juízo de Deus sobre a vida deles, né? Sobre os cristãos. Essa cultura, sendo que seres humanos estarão unidos, e esses gafanhotos, essas figuras que falam aí, como que é isso? Vem com essa aparência. Pois é, quem viu a aparência, vejamos, foi João, né? Mas os demônios são seres espirituais, então não tem razão do ímpio ver, né? Você entendeu? Então João viu porque Deus deu a João a visão, né? Então João viu para descrever para nós o horror que é esse ser, mas o ímpio não vai ver, não tem motivo, o ímpio só vai sentir. E essa foi a forma que João achou para descrever como que é o aspecto que ele viu, né? Lembra? João viu Deus no trono, ele falou sobre o aspecto, mas Deus é espírito, né? Aqui são demônios, então não quer dizer que ele tem essa aparência, né? Essa aparência foi o que João viu, e a aparência descreve o quê? O horror, não é? Mas o ímpio não vai ver, gente. O ímpio só vai sofrer, né? Você pode ser algo assim invisível. Sim, vai ser algo invisível, só que ele vai estar sofrendo o mal que esse demônio vai estar afligindo sobre ele, né? Isso é terrível, não é? Seguindo, irmãos, qual é a missão desses seres aí, desses demônios, né, que são como gafanhotos? Qual é a missão deles? Então, primeiro, versículo 4 e 5 fala que a missão deles é atormentar os homens ímpios. Então essa é a missão. Diz aí que a estrela caída é o dragão
cheio de cólera, que vai aparecer lá no capítulo 12. Quando lá no capítulo 12 ele retomar e vier de novo uma nova sessão, lá vai falar de Lúcifer, o dragão, né? Que caiu do céu e com a cauda arrastou 1/3 parte das estrelas, que aí vai falar dele caindo, mostrar, né? Então está voltando na história, lembra? Cada sessão volta lá para o princípio. Então lá no capítulo 12 vai falar dessa estrela caída, e vai mostrar como que ela caiu, lá no capítulo 12. Mas aqui agora está mostrando o juízo que está sendo aplicado. E aqui, irmãos, o juízo ainda não é total, é o juízo parcial, né? Por isso que essa estrela caída, que é Satanás, chefiando essa legião de demônios aí, como gafanhotos, vão estar agindo sobre os ímpios. E há um cerco, então, desses demônios em volta da terra, vai atingir todos os ímpios. Então vamos pensar, não é uma questão local, regional, né? É uma questão mundial. Então não vai ser num determinado lugar, vai ser por toda a terra. Onde tiver um ímpio, terá um demônio agindo sobre a vida deles, né? E esse cerco aí vai durar, né, aqui diz o texto, 5 meses, né, de sofrimento. Mas já falamos aqui que isso também é simbólico, não é literal. Então é porque se refere ao período de vida do gafanhoto, né? E aí esses gafanhotos então tornam a vida dos homens um pesadelo. Imagina, irmãos, né? Que sofrimento, que loucura. E esses homens são atingidos e o veneno age sobre eles, né, causando dano a eles. E esses seres malignos aí que causam o dano, diz o texto aí no verso 10, no verso 4 e verso 10, que é por um período de tempo que eles causam esse tormento, né? O tormento que causa é pior do que a morte. Versículo 6, olha aí, 9:6 diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Quem é que tem a chave da morte e do inferno? Jesus. Então só vai morrer quem Deus quiser que morra. Mas nesse período aqui não vai morrer ninguém ímpio, nem o ímpio vai morrer, porque terá que ser atormentado, né? O tormento causado por esses demônios aí, como gafanhotos, é tão grande que eles buscarão a morte como alívio, para se libertar do sofrimento, do tormento que eles estão passando. É pior do que qualquer ferida, qualquer dor que uma pessoa pode sofrer. E o sofrimento é tal que a morte seria preferível, né? A escolha deles pela morte é melhor do que continuar sofrendo desse jeito, né? E aí a morte não os alcançarão, porque aqui agora é o juízo de Deus, né? E não a destruição de Deus. É o juízo e não a destruição. Então os homens ímpios, irmãos, eles não serão destruídos. Então nós não cremos no aniquilamento dos ímpios. Isso é a igreja adventista do sétimo dia que prega isso. Nós não cremos no aniquilamento. Deus não irá destruir os ímpios. Deus irá julgá-los e atormentá-los pelos séculos dos séculos. A palavra de Deus diz. Então o sofrimento que o ímpio vai sofrer é por toda a eternidade. Assim como nós, os crentes, iremos gozar a paz, a alegria, as bênçãos de Deus para toda a eternidade, os ímpios também sofrerão por toda a eternidade. E aí, irmãos, eles estão sofrendo, estão sendo atingidos, e o texto diz aí que eles ainda assim não se arrependerão. Olha aí os últimos versículos, diz assim: eles estão sofrendo, né, passando por isso, mas mesmo assim esses homens não se arrependerão, eles estão buscando a morte, ao invés de se arrependerem, né? Ao invés de prostrar, porque o propósito aqui não é o arrependimento, né? O juízo de Deus no passado, o propósito era o arrependimento, né? Mas aqui não. E aí, irmãos, veja, a dor não converte ninguém, irmãos. O sofrimento não converte ninguém. Deus pode usar o sofrimento para chamar alguém, mas não é a dor que é, porque senão a pessoa seria salva pela dor, seria salva pelo sofrimento, né? Não, a pessoa é salva pelo Espírito de Deus aplicando sobre ela
os méritos da morte de Cristo na cruz, né? Então, dor e sofrimento não converte ninguém, né? Não salva ninguém. Quem converte é Deus, né? Então, por isso, mesmo sofrendo, passando por tudo isso, eles não se arrependerão. E Cíntia, depois. Vai estar acontecendo isso, eles vão estar aqui na Terra e a vida vai seguir normal. Normal. E nós vamos estar presenciando isso, Não é uma coisa se nós tivermos. Não é uma coisa que diz assim, tem demônios soltos aí, comentando, não vou explicar tudo. Todo mundo está sofrendo deitado de mim. Não. Aí, no final do capítulo, diz que eles continuarão adorando a demônios. Isso. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos. Também não se arrependeram de seus assassinatos, Dos seus frutos. feitiçarias, imoralidades. E dos seus frutos. Então, a vida vai estar continuando. Sim. As três trombetas que vão sair aqui, eles são tormentos, mas não são destruições. Porque eles mesmo vendo isso, eles não vão se converter. Eu imaginei uma cena assim, eventualmente todo mundo está pegado, sofrendo, chorando, rolando de dor. Não está sentindo muita dor, vai voltar lá, dolorido. Não está sentindo muita dor, vai voltar a fazer muito assassinato de alguém. Não está sentindo muita dor, vai voltar a ter imoralidade sexual. Continua os seus pecados. Não, assim, todo mundo cai, Porque não é destruição, né? É sofrimento. Agora, aí a gente pensa assim, gente, quando Jesus falou daquela mulher do juiz, lembra que incorporou o juiz? Jesus pergunta assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? Então hoje o justo sofre, irmãos, né? E clamam a Deus, né? Então pede socorro a Deus, busca a Deus, né? O justo, não é? E aí agora chegou o momento de Deus fazer a justiça. A justiça de Deus está sendo aplicada, né? É interessante, irmãos, porque a gente pensa que Deus é um Deus de amor só, né? Deus não é só um Deus de amor, Deus é um Deus de justiça também. E aqui agora o caráter da justiça de Deus está sendo revelado, né? Na punição dos homens ímpios. E aí tudo aquilo que eles fizeram agora, eles vão sofrer, né? Tanto pelo mal que fizeram aos justos, como pelo mal que praticaram, né? Então agora é hora. Esses homens vivos, vai ser só os homens que estiverem vivos, né? Sim, porque os que morreram já estão sofrendo no inferno. A alma deles já está sofrendo no inferno. Então são os que estiverem vivos. E os justos que morreram já estão gozando no céu com Deus, né? Sei que aí agora um tempo assim, morreu esperando. Não. Já está. Nós cremos, né? A palavra de Deus nos ensina, gente, que toda pessoa que morre, ela vai diretamente a Deus. Morreu, o corpo vai para a terra, o espírito vai a Deus. Chegando lá na presença de Deus, são separados, né? Os justos vão para o gozo e o ímpio vai para o inferno sofrer. A parábola que Jesus contou do rico e Lázaro mostra claramente isso, né? O Lázaro no gozo e o justo e o ímpio no tormento. Então a alma, só a alma, depois da ressurreição, da vinda de Cristo e a ressurreição, da segunda vinda de Cristo e a ressurreição, é que alma e corpo se encontrarão, daqueles que morreram. Mas aqui, no texto que nós estamos lendo, Deus está tratando dos vivos, dos que estão vivos, permanecendo na terra. E os justos que estão vivos estarão presenciando isso, porque eles estão sendo livres do sofrimento. Então o demônio, aqui como escorpião aqui, vai atingir o ímpio. Então vamos pensar, irmãos, você está junto com alguém, você está trabalhando ou morando, ou estudando, vivendo junto com uma pessoa que é ímpia, então você vai vê-la sofrer, enquanto você vai estar escapando. Difícil, né? E aí, a gente, né, nesse dia, eu creio que nós vamos ter condição de discernir onde é um sofrimento por questões naturais e um sofrimento causado por esses seres aqui, que é o juízo de Deus, né? Mas isso também pode não
sabemos, né, Viviane? Nós sabemos, mas. E aí é uma regra que a gente não vai E talvez seja uma forma da gente pegar e pregar o Evangelho também, né? Mas aí é uma forma que a gente já vai saber se a gente vai falar, né? Espero que eu vou lá antes, porque o sofrimento vai ser para todo mundo, né? Pois é, mas aí, como nós vamos diferir que é o sofrimento de causa natural ou é o sofrimento causado por eles, pelos demônios? Se a gente não vê o demônio atingindo, como é que nós vamos fazer a diferença entre uma coisa natural e uma coisa demoníaca? Vamos pensar, uma pessoa está sofrendo com um câncer, né? Esse câncer que ela está sofrendo é uma causa natural ou é uma causa, o ímpio, né? Ou é uma causa demoníaca? E os crentes que estiverem sofrendo por questões naturais, né? Nós vamos discernir e atribuir dizendo assim: aí ó, é porque não é crente? Nós não temos esse poder, né? E nem essa autoridade para fazer isso. Por isso é que a gente não vai ver. Ele não vai ver o demônio atingido, né? Mas aí o texto fala, né, que a morte está indisponível para o ímpio, mas não diz que a morte está indisponível para o crente. Então, por exemplo, a gente vai ver duas pessoas, um crente e um outro que não é, sofrendo um câncer, e o crente morre. Sim. E o outro tentando morrer, e também, Cláudio, também uma das coisas que a gente vai ver é o crente glorificando a Deus na doença e o ímpio amaldiçoando a Deus. Né? Na dor, o crente tem que glorificar a Deus, gente. Não é? Estou sofrendo, eu vou glorificar a Deus no sofrimento. E o ímpio? O texto mostra que o ímpio, ao invés de glorificar a Deus, ele amaldiçoa a Deus no sofrimento. Mesmo agora a gente já vê isso, né? A gente já vê isso, né? Mas aqui uma coisa específica, né? Mais perguntas? Ela morreu um monte de gente, a pessoa já achou que era o final do tempo, né? Aí fala assim, outros não morrem, outros morrem, pronto, é isso aí. Mas estava morrendo crente e morrendo ímpio, né? Estava morrendo crente e ímpio, né? Então não era juízo de Deus, né? Não podemos dizer que é um juízo de Deus, porque crente também estava morrendo de Covid. Mas a gente não sabe se é crente mesmo ou se Não, mas dava testemunho de crente, né? Nós temos muita gente que vivia como crente e dava testemunho de crente. Mas aí a gente não tem como saber, né? A gente não tem como julgar, né? Quem vai e quem não vai, né? Mas pelos frutos a gente conhece a árvore, não é? O ímpio é bem claro, né? O ímpio, quando está no sofrimento, ele não busca a Deus, ele não louva a Deus, né? Não é? O ímpio não louva a Deus, não é verdade? O ímpio está sofrendo, ele não está buscando a Deus, não está louvando a Deus, né? Ele está pedindo a morte. Também. Aurinha? Pastor, inclusive, Lázaro morreu, né? Com Covid, né? E ele foi entubado, estava glorificando a Deus, né? Ele estava louvando. O cantor Lázaro lá. Muito crente. Teve muito crente que Deus recolheu através da doença, né? Como outra doença qualquer. Pastor, interessante que até o sofrimento da doença, quando a pessoa está na presença de Deus, ele suporta. É diferente, né? Eu falo que a minha família está na presença de Deus, que mesmo diante da situação que aos olhos humanos era complicado, mas para ele soube suportar, ele aceitar aquela situação. E a palavra de Deus diz que o justo, mesmo sofrendo, pior para nós não sofremos. A Bíblia fala, o justo, ainda sofrendo, há esperança, né? E o ímpio, não, né? Vamos terminar então, gente? A última coisa que eu queria falar aqui, irmãos, é que o povo de Deus, então, é distinguido aí dos ímpios, né? Então, vai ser, porque os ímpios vão ser atingidos e os crentes não. E o que livra? O que é que vai livrar o crente da ação do ser demoníaco aí? O que está aí no texto aí?
o selo do Espírito Santo, né? O selo que vai receber, né? Então, esses aí que são crentes são selados. Lembra que nós falamos lá, né, no anterior, que os crentes foram selados, né? Então, e o selo é a nossa garantia, né? O apóstolo Paulo fala que quando nós cremos, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, né? Que é o penhor, que é a garantia da nossa herança, da nossa salvação, né? Então, aqui agora o selo está sendo revelado, né? Mostrado. Então, o selo é para garantir o resgate, a nossa herança, né? Então, no dia que os anjos vieram para nos levar, é o selo que vai determinar isso. Aqui, o selo é que livra da ação dos demônios, né, do juízo de Deus sobre eles, né? Quem levantou a mão? Isso não tinha pode estar acontecendo, no caso, porque a gente continua lá na guerra, lá, a gente não está, quando ele vê Então, Maria Alice, eu me fiz essa pergunta, né? Será que nós já não estamos vivendo isso agora? Já, né? Então, eu creio que não, por causa da intensidade, né? Então, tudo que o crente está passando aqui agora é parcial, faz parte da grande tribulação. E tudo que o ímpio está passando é uma questão de consequência dos atos maus dos ímpios. Porque no juízo, a coisa será tão intensa que nós claramente perceberemos que é o juízo, né? Então não é só porque não é uma questão mundial, Maria Elisa, é uma questão local. E o juízo de Deus é uma questão mundial, né? E lá é uma questão local apenas, né? Então foi lá na Croácia, agora está sendo lá na Palestina, né? É uma questão local, não é uma questão. E o juízo de Deus aqui, ele é, né, amplamente, né, vai pegar o mundo inteiro, né? Todo mundo vai estar passando por isso. A gente pode se surpreender com algumas pessoas que a gente achava que era crente também e vai sofrer, né? A surpresa maior vai ser na hora do resgate, né? Quando levar, né? Quando Deus levar a igreja, né? E eu creio que a surpresa maior vai ser para quem ficar, não para quem ir. Ah, com certeza. Porque para quem vai para a eternidade. E quem ficar. Amém, gente? Vamos encerrar então? Vamos ficar em pé então? Vamos receber a bênção e assim nós encerramos. Ó, no próximo domingo nós vamos ver a outra parte. Então dê uma lida aí do texto, né? Para a gente chegar aqui afiadinho, tá bom? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo estudo da tua palavra. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, aplica a tua palavra no nosso coração, para nos dar, Senhor, esperança, confiança, Senhor, aumentar a nossa fé, ó Deus, nosso relacionamento contigo. Muito obrigado, Pai, porque, ó Deus, em todo o tempo o Senhor está ao nosso lado. Te louvamos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.